Bom, alô, alô, som. Bom, vou fazer essa gravação aqui tô ao vivo, né? Mas vou fazer uma gravação também no vídeo para mostrar um pouco do nosso conceito, né? E um pouco do nosso sistema. Então hoje, o input ele tá no quadrante forte, né? Ou seja, mostrando força por parte dos players, né? Tanto na compra como também na alta. Então ele se encontra no quadrante forte, o input no quadrante forte, o output no quadrante fraco. O quadrante fraco representa a venda e também a queda, né? Então o mercado está em tendência de baixa e aqui o mercado com tendência de alta. E olha o fluxo dos grandes players. Hoje os grandes players do mercado, eles estão vendidos no dólar e comprado no índice, né? E acionou o nosso trade system, ou seja, abrimos uma operação no trade para compra no Infut, seguindo na mesma mão dos grandes players do mercado, e uma operação na venda no Dolfut, né? E ambos chegaram no alvo da operação. Então quando chega no alvo, aqui o meu sistema já manda vender, né? Saída da operação. Então aqui eu tenho a saída da operação, chegou no alvo, tanto o Infut quanto o Dolfut, né? Então chegamos no alvo da operação. E eu vou mostrar o gráfico aqui para vocês terem um entendimento de como foi esse trade de hoje. É um trade quantitativo, baseado em dados e também um pouco de análise técnica para vocês. Então é uma junção das duas escolas, né? Então a nossa entrada se dá para o rompimento desses pontos de volatilidade. Hoje a volatilidade foi no Infut para compra e no Dolfut para venda. E aqui eu tenho também o nosso indicador, né? O FSB Index, que ele vai medindo o nível de fluxo dos grandes players, né? No mercado, né? Então no contrato que nós operamos, que é o dólar e o índice, eles vendendo o dólar e comprando o índice, né? Então nós atuamos na mesma mão do mercado, né? Então é muito interessante isso. E agora eu vou mostrar aqui o gráfico para vocês como que foi. Por questões de regulação, né, eu não posso mostrar as nossas operações, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do gráfico. O trade já aconteceu, né? Então aqui eu tenho um Infut, ele me aciona uma compra e ele chega no alvo, me dando mais de 1000 pontos aí de gain no índice futuro. Então, lembrando que eu transmiti esse trade ao vivo no dia de hoje, no nosso canal, através do nosso sistema. Sistema esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui é o nosso sistema, ele mandou comprar e a compra se deu aqui, ó, nesse rompimento, certo? Então, quando ele mandou comprar, ó, foi quando rompeu essa região aqui do 131.044. Ele rompeu, já deu compra. E aí, qual era o stop dessa operação? A perda da volatilidade. Então, ele operando abaixo dessa zona, dessa linha aqui do gatilho de compra, eu saio da operação. E por que eu saio da operação? Porque não faz sentido nenhum, independente do padrão que está se formando aqui de candle, eu me manter na operação. Porque se ela perdeu a volatilidade para alta, para compra, eu saio dela. Então eu estou operando literalmente a volatilidade. Então quando ele perde a volatilidade, eu saio da operação, não fico comprado. Isso me dá maior segurança, né? Enfim. E eu consigo pegar a tendência, né? E logo seu início de movimento. Então foi o que aconteceu hoje. Quando o preço ficou acima dessa região, ele ganhou tendência. O mercado ganhou força. Então nesse período foi uma fase de acumulação de preço, né? Então ele se inicia o pregão, até tenta acionar essa venda, mas ele encontrou resistência aqui na média de 50. Depois ele vem abaixo, ó, perdeu a volatilidade de compra e ficou oscilando entre essa vol e o fechamento anterior, né? Até perdeu essa linha do fechamento anterior, veio buscar o teste dessa venda também, mas não aconteceu. Enfim, nessa região aqui ele está acumulando preço, não estamos operando. E aí sim ocorre o rompimento, né? E inclusive ele rompeu, né, a média de 9, a média de 50. E aqui ele já ganhou força nesse movimento de alta. Foi o que aconteceu hoje. Enfim, encontrou uma resistência aqui na média de 400, né, depois corrige e ganha força de novo e rompe ela.
para depois vir e atingir o nosso alvo. Então nós saímos da operação, nós carregamos esse trade. Então esse trade ele se iniciou aqui por volta das 10h45 e veio até 1h15, né? Então muita paciência também, né? Para se manter nesse trade, enfim, disciplina, né? E principalmente a disciplina e manter o foco no seu operacional, né? No conceito. Então, caso ele tenha esse rompimento, fechou aqui acima, depois ele perde essa volatilidade, começa a fechar abaixo, você sai da operação. Aqui até houve um stop, né? Mas você saiu com um stop bem curto, né? E depois você entra de novo. E aí nessa alta você recupera, né, o seu stop e ainda tem um gain na operação, que foi o que aconteceu hoje. Então o mesmo conceito vale para a venda, né, que foi o que aconteceu no dólar. Vou mostrar aqui para vocês no dólar. Então o dólar hoje, ó, aciona a venda. Ele me aciona a venda, chega no alvo. No alvo ou abaixo do alvo é recomendado a saída da operação. Então nós saímos da operação no dólar, enfim, garantimos esse gain. No caso do dólar não teve nenhum stop, né? Então ó, ele fechou abaixo, depois que ele fechou abaixo aqui, ele ganhou volatilidade e veio a queda. Então hoje o dólar deu uma operação e o índice também. Então uma operação de hedge, comprado no índice e vendido no dólar, ambos chegaram no alvo da operação e esse trade foi mostrado ao vivo aqui para vocês, né? E estou mostrando ainda o fluxo, enfim, vou continuar ao vivo mostrando esse fluxo do mercado financeiro. Estamos desde o início do pregão até agora. Agora são 1h26 da tarde, enfim, quinta-feira, véspera de feriado, dia 17 de abril, e estamos monitorando aí o mercado financeiro e trazendo para vocês um pouco do nosso conceito, do nosso projeto que visa, né, fazer esses trades baseado em dados, né? E como nós temos esses padrões de volatilidade medido através dessa análise de dados que nós fazemos, nós temos os pontos principais de interesse para entrada ou saída das operações, independente do padrão de candle ou da notícia que está acontecendo, né? Então esse trade hoje foi um trade bem fácil, né? Assim, fácil utilizando esse sistema, né? Você acaba se orientando e sabendo mesmo, né, o fluxo. Fica bem claro aqui, né? Compra no quadrante forte. Ele está com compra por parte dos grandes players e tendo uma tendência de alta, né? Aqui, quadrante fraco. Mostra fraqueza no dólar. O dólar está fraco, eu vou operar na compra? Jamais. Né? Por quê? Porque eu estou indo na contramão do mercado. Olha os grandes players que estão fazendo hoje. Vendendo o dólar. Vendendo o dólar e o dólar em queda. E na parte da manhã, inclusive, eles estavam, o que? O dólar estava ganhando força em certo momento. Então ele estava acumulando preço em determinadas regiões. E essas linhas de preço foram rompidas, enfim. Muito stop rolou, tinha posições montadas na compra e depois se reverteu essas posições, né? Então é o mercado também montando suas posições estratégicas, né? E o que nós fazemos aqui é seguir essa tendência, né? E aí sim, através desses pontos, ele acaba nos mostrando aonde que está a volatilidade, né? Então o início da volatilidade foi no acionamento da venda. E quando essa venda foi acionada, os grandes players já estavam vendidos no mercado. E aí nós entramos na mesma posição que eles, né? Então é bem interessante esse conceito, né? Eu estou passando um pouco para vocês. Para vocês conhecerem melhor o projeto, no canal, nosso canal no YouTube, nós temos a playlist que se chama Estudo Quant. Lá vocês conseguem assistir, né, muitos vídeos que vão mostrando várias operações que nós fizemos, né, com esse conceito, enfim. Ficou bem interessante, inclusive quando a gente saiu do operacional, também gravei, enfim. Né, para mostrar que você tem que ter disciplina, que muitas vezes o conceito, né, o seu operacional ele funciona, mas se você não seguir ele à risca, você acaba, né, acaba se enrolando todo, inclusive, né? E também tem vídeos que mostram isso, né? Mas na maioria dos vídeos ele mostra assim o dia a dia, né, do mercado. Eu faço um resumo em alguns minutos, né, resumo o dia todo em alguns minutos. Então tem a nossa entrada, a nossa permanência no trade, por que nós estamos permanecendo no trade,
se o stop foi acionado ou não, enfim, o ganho de tendência, e aí o mercado ganha tendência, a gente já entrou no trade, já estava posicionado, enfim. Então tudo isso eu mostro também nesses vídeos, e ele vai ensinando um pouco desse modelo, desse conceito que nós estamos, né, seguindo, e passando um pouco aqui para vocês no canal, né, mostrando um pouco do nosso projeto. O nosso projeto ele é para comunidade fechada, né? Então se você tem interesse em se tornar membro, ele tem custos, né? Tudo envolve custos, enfim, mas o projeto ele se paga por si só. Então em um dia você consegue, né, já garantir a assinatura do mês, né? Com certeza, operando aí um contratinho, 2 contratos, um no dólar, no índice, né? Então só que a gente ganhou hoje já paga a assinatura do mês todo. E a assinatura ela vai consistir em vocês receberem, né, esses pontos de volatilidade após o fechamento do pregão. Então eu vou fazer um artigo e nesse artigo vai estar mostrando, né, toda a análise do fechamento e os principais pontos de volatilidade para o próximo dia. Então os membros vão receber esses insights, né, essas análises, tanto no Dolphoot quanto no Infoot, dos principais pontos de volatilidade para as operações. Então é isso, pessoal. Esse é um pouco do nosso projeto quantitativo, né, trade baseado em dados. E eu estou passando um pouco desse conhecimento aqui para vocês, enfim. E esse foi o operacional de hoje. Termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos. E vou continuar ao vivo no YouTube mostrando o fluxo do mercado financeiro.